Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. O exame de Jesus, da maioridade de Jesus no templo, 21 de dezembro de 1944. O templo está como em dias de festa, a multidão entra e sai, atravessa os pátios, os átrios e pórticos. Desaparece nesta ou naquela construção situada nos diversos patamares sobre os quais está espalhado o aglomerado do templo. Eu quero ler a parte de Jesus porque não vou conseguir ler tudo, que é muita coisa para meditar. Seja feita a vontade de Deus. José fala, né, e quer. Aí eles falam: vem para frente, menino, qual é o teu nome? Jesus de José, de Nazaré. É nazareno? Tu sabes ler? Então eu já tinha aí uma questão. Quando eu li, eu falei: Jesus é tão. Ele gosta, ele quer tanto, tanto que a gente se apegue do humano, desapegue do humano, que a gente seja simples, humilde, que não se apegue com nada dessa terra. Tudo que ele faz parece que ele mostra isso, né? Ele ser de Nazaré tinha um significado muito grande disso. De Nazaré tá longe de Jerusalém, então assim, tipo, quem morava em Nazaré, você vê que ele já tinha um preconceito. Sabe ler? Você é de Nazaré? Filho de carpinteiro, então, nossa, gente, meu Deus, como. Ai, Senhor, hoje eu tava sofrendo ouvindo na escola. Como foi maravilhosa essa aula, mas dá uma. A gente fica um pouco tenso, né? Eu não sei nem o nome que eu falo. Mas, assim, eu tava lendo sobre a Palestina. Meu Deus, que confusão aquele povo. Eu sempre tinha muita dificuldade em entender esse conflito lá na Palestina. Aí eu tava vindo hoje de metrô e fiquei lendo, né, uma história, né, desse conflito de Israel e Palestina. Meu Deus, que confusão. Se o Senhor não me explicasse, não me iluminasse, eu não entendia nada. Mas, porque eu lembro, porque Jesus falou aqui da Palestina, aí ele falou paz na Palestina. Quando ele falou isso, tem um significado muito grande. Quando ele fala de paz, deixa eu terminar de ler aqui para ver se a gente chega nessa parte. Sim, Rabi, sei ler as palavras escritas e as que estão encerradas nas próprias palavras. Nossa, tudo que ele fala. Meu Deus, eu sei ler, sabe ler e ainda sei ler e decifrar. Porque por trás, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê as profecias, a palavra, e tem algum apego humano, e tem alguma coisa humana, e tem um orgulho, você não entende nada, nada. Por isso que o mundo está nessa confusão. Por isso que a gente vive numa confusão. Meu Deus, como é confuso. O conflito na Palestina é muito confuso. Que confusão que tá lá por causa de território. Gente, por causa de território, de terra, coisa humana. Sim, os judeus têm a promessa, né, de sair, por causa da promessa de Deus. Eu não tenho autoridade para falar da Palestina, do conflito, mas assim,
o pouco que eu li, o que acontece? Eles se apegaram com a promessa de Deus de libertar eles do Egito e levar para terra que jorra, que mana leite e mel. E eles colocaram na cabeça, é Jerusalém, é aqui na terra, terra, poder. Então eles brigam por causa disso, até hoje. E aí tem, a história deles é muito longa, né? Mas assim, até hoje tem esse conflito, porque aí eles lê lá, eu vou tirar meu povo do Egito, tirar vocês da escravidão. Eles pensam a escravidão do Egito, a escravidão do império. E aí não conseguem entender que era a escravidão do pecado. Não conseguiram entender até hoje. Ainda está esperando o Messias, os judeus. Esperando o Messias, esperando a promessa de quem vai salvar eles da escravidão. Já salvou, meu Deus, mas não entende, porque quer o humano, quer o poder, quer o território, Jerusalém. Aí a gente tem que entender essas questões, assim, para poder a gente conseguir entender o que Jesus está falando. Né? Como ele falou assim, eu sei ler as palavras escritas e as que estão encerradas nas próprias palavras. Ele quer isso da gente também, que a gente entenda. Jerusalém está lá. Aí eu não vou saber explicar tudo, mas assim, do que eu li. Quando teve a partilha lá, ficou uma parte para... por causa do Império Romano, os judeus foram expulsos de Jerusalém, se dispersaram. Aí ficou morando lá, na Palestina, os árabes, os muçulmanos. Muito tempo, muitos séculos eles morando lá. E aí os palestinos, aí teve a diáspora, os judeus voltando para a Palestina. Chegou lá a terra ocupada. Então, quem estava na época da diáspora era a Inglaterra. A Inglaterra tinha o comando lá da colônia, lá onde estava Jerusalém, né? Era terra da colônia lá britânica. Aí os ingleses falaram assim, eu abro mão do meu direito e aí como começou o conflito lá entre os árabes e os judeus, os ingleses falaram assim, pode ficar com entregou para a ONU o poder de comando, falou assim, a ONU que vai decidir. Decide aí a questão da Palestina e a questão da Palestina, essa briga de território entre judeus e muçulmanos, a ONU. Aí a ONU falou assim, ó, fica 53% para os judeus e uma outra parte lá, não vou lembrar o percentual, para os árabes e Jerusalém, que é a disputa maior, que é onde estava o templo, onde tem lá o centro lá das religiões, Jerusalém, a Terra Santa, a cidade, tudo. Fica internacional, vai ser controlado por um organismo internacional, que eu acho que é a ONU. Aí por isso que eu falo, eu não sei falar tudo não, mas assim, do que eu entendi. Aí ficou. Pensa na briga, pensa na confusão, porque os árabes tinham uma população muito maior do que as dos judeus. E a ONU decidiu que o território judeu era maior. E os muçulmanos ficaram muito bravos, muito. Porque eles eram em maior número e ficaram com um pedaço de terra menor e, segundo eles, menos férteis e com dificuldade de água potável. Aí virou aquela confusão inteira que a gente vê no jornal, as guerras, aí teve um monte de guerra, de conflito. E aí os judeus se apegam com essa ideia do, do Messias que vai vir resolver essa questão, tirar essa escravidão, porque eles né, tipo assim, humanamente, eles estão sofrendo muito, porque eles querem o Jerusalém e as terras lá. Aí eles guerreiam com os muçulmanos para tomar o território inteiro da Palestina, e fica aquela confusão. E até hoje tá essa confusão. Então, olha o que causa, assim, tipo, o que causa você não ver a palavra, não conseguir ler a palavra direito, não conseguir ler nas entrelinhas, não ser igual Jesus, né? Não ter os olhos de Jesus para ler. Você não consegue entender as palavras encerradas nas próprias palavras.
E você entende, não, Deus prometeu que vai tirar a gente da escravidão do Império Romano, da escravidão de ter que nos submeter a organismos internacionais. É isso que Deus prometeu para a gente vai lutar e vai guerrear até conseguir. A nossa promessa tem que ser cumprida. Já pensou? Se eles tivessem entendido que era escravidão do pecado, não tinha essa guerra toda. Então, olha a consequência da gente não conseguir entender o que Deus está falando, as promessas de Deus e se apegar ao humano, ao carnal. Aí eles continuam. Que estarias querendo dizer? Aí, nossa, eu conversando com Jesus, assim, eu entendi. Eu falei, Senhor, então por isso está essa confusão. Deixa eu ver se eu lembro as coisas que eu conversei com ele. Essa confusão toda, porque a gente não entendeu, né? A gente se apega ao humano e não entende o divino, não entende o que o Senhor está falando mesmo. E aí, eu tava lembrando agora. Se você. Ah, Jesus, me lembra, eu tinha lembrado e esqueci de novo. Porque eles não entenderam que era a escravidão do pecado, né? Ah, e eles colocam na cabeça assim, ó. E acontece isso hoje, exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu lá quando Jesus veio, o que está acontecendo agora, tudo acontece a mesma coisa. A gente coloca na cabeça assim, ó, uma promessa de Deus. Ah, Deus vem me livrar, vai me livrar do Império Romano, por exemplo. E aí eu não, mas então o problema todo é o Império Romano, é externo. O meu problema, o sofrimento que está acontecendo aqui é por causa do Império Romano. Eu não tenho culpa de nada. Então aqui dentro de mim, eu com Deus está tudo certo. Eu com Deus está tudo certo. Eu estou seguindo lá os 613 preceitos. Eu não tenho dívida nenhuma com Deus. Eu sigo os 613 preceitos e ainda se eu cair, eu ofereço lá o cordeiro e está tudo certo com Deus. Deus não tem nada contra mim. Você não consegue enxergar que o problema está dentro de você. Você não consegue enxergar isso por causa do orgulho. Você fala, não, eu sou irrepreensível aos olhos de Deus. Eu tenho que fazer de tudo, então, agora para lutar contra esse império romano, o inimigo. O problema é o inimigo, eu não tenho problema nenhum. E aí você não olha para dentro de si, não se humilha diante de Deus e se converte a Ele. E entrega e não consegue entender que o problema todinho está dentro de nós. Não consegue entender porque você vê o inimigo só de fora. Gente, é muito complicado. Isso acontece hoje, está acontecendo agora. A gente vê, e aí, como a Ruth falou na partilha dela ontem, o que está acontecendo, o que a gente está estudando aqui na escola, aqui é ao vivo e a cores. A gente consegue ver na prática o que está acontecendo. Para a gente entender, Jesus mostra para a gente assim, claramente: olha aqui, é desse jeito, você está vendo a confusão? Gente, aí o que aconteceu? Minha colega falou assim. Ela é da RCC. Nada contra a RCC, nada contra. Mas assim, o que eu vejo, eu nunca participei de RCC. Como eu já falei aqui várias vezes, eu sou muito leiga mesmo. Eu me converti tem pouco tempo. Eu nunca participei de grupo de oração da RCC, não sei nada muito deles. Eu sei renovação carismática e tudo. Nunca participei de grupo de oração, nada. Só que aí eu sei que ela é da RCC. Aí ela me falou assim, ela sempre tá pedindo oração e ela reza porque o inimigo, só fala do inimigo. Toda vez que ela vem falar comigo, vem falar do inimigo, do demônio. E o inimigo, e ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e que tá, o negócio tá feio na minha vida, tá uma coisa horrorosa. Ele tá, nossa, ele tá aprontando mesmo, mas é muito mesmo. Tá aprontando assim, você não tem noção, falando comigo, contando que as coisas que ele tá aprontando. Ele tá aprontando mesmo. Não tô dizendo que não é ele, é ele mesmo que apronta. Aí ela contou, e ora, Michele, e ora, porque você tem que orar muito para eu conseguir, para ele sair daqui, para ele parar com isso, e faz jejum, e reza pelo outro que também, do grupo aqui, né, que também tá difícil, ele tá sofrendo demais. Eu sei que tá sofrendo, não tô dizendo nada que não tô sofrendo, e não tô dizendo que isso não é obra do inimigo, é obra do inimigo, coisa má vem dele.
Mas aí eu falei para ela assim, aí é a hora que é difícil, é a hora que a gente sofre. Eu falei assim, olha, você sabe, né, que o inimigo ele não faz uma coisinha que não seja permissão de Deus, você sabe. Deus, ele não faz nada que não seja permitido por Deus. Então a gente tem que orar para entender o que Deus está querendo dizer, qual é o propósito. E Deus não faz nada sem um propósito. Não faz. Não faz nada sem um propósito. Então a gente tem que tentar entender o que Deus está querendo dizer com isso. Qual é a vontade de Deus por Ele estar permitindo. Não é questionar Deus, perguntar assim, chegar para Deus e falar, por que o Senhor está permitindo? Eu fiquei sabendo que o Senhor que permitiu que o demônio fizesse essas coisas aqui. Eu quero saber por quê que o Senhor está fazendo isso. Que maldade, tipo, julgar Deus. Não é isso. Não é tipo assim, igual Deus permitiu, a gente entendeu na live, né? Deus permitiu que o demônio entrasse no Éden. Como o anjo da Valtorta falou, vocês acham que Deus não sabia que o demônio ia entrar no Éden? E que ele não poderia ter impedido? Vocês acham isso? E não vem vocês falar que Deus é imprudente de jeito nenhum. Não é isso. É para tentar entender. E que propósito, por quê? Não é o porquê, né? Porque eu tenho uma coisa de falar porquê, porque Jesus falou que o porquê é demoníaco, a gente fica questionando. Mas é assim, Senhor, Pai, a verdade é a seguinte, o Senhor é todo poderoso, o demônio não faz ele não mexe uma unha se o Senhor não permitir. Então tá acontecendo isso e aquilo aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui do grupo, e o negócio tá feio. O que tá acontecendo, meu pai? Me explica que eu tô perdida, eu tô sofrendo demais, não tô sabendo lidar com essa situação. A verdade é essa, o Senhor é poderoso. Se o Senhor disser uma palavra, basta uma palavra, ele sai daqui e nunca mais vem aqui na nossa comunidade. Não tô falando tô falando da comunidade deles lá. Eu sei que se o Senhor falar uma palavra, então assim, eu quero entender para eu poder fazer a tua vontade. Eu amo do jeito que o Senhor está fazendo, tá maravilhoso. Eu tô sofrendo demais, mas assim, eu adoro as tuas santas disposições. Falei para ela, adorar as santas disposições de Deus, saber que isso é vontade dele. Agora, saber como lidar com isso, se a gente tem que suportar, se ele mostrar assim, ó, é minha vontade que vocês passem por essas tentações, reza e aceita as minhas santas disposições. Essa é a minha vontade. Vocês vão ter que sofrer isso e aguentar firme. E segura na minha mão e vamos. Se for isso, amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Mas eles não entendem. Aí ela falou comigo: ah, não, mas eu sei, Michelle, eu sei, mas só porque você tem que entender, né, que Paulo falou pra gente lutar, pra gente pedir a Deus, clamar ao Senhor. Tudo bem, pediu mesmo, mas assim, o que eu entendi, assim, conversando com Jesus, né? Como foi falado hoje na escola, da santidade humana. Gente, essa questão aí que me deixou tensa. Jesus falou da santidade humana que não vai, ele não quer santidade humana agora. Ele quer a divina vontade reinando em cada pessoa. Ele quer a divina vontade. Ele quer a santidade divina. É a que tem para agora. E quem não abrir os olhos para isso, quem não abrir o coração para isso, vai sofrer. E não é por maldade de Deus. Deus é maravilhoso. Ele só ama. Então ele vai sacudir esse mundo. Ele vai sacudir as pessoas para a gente enxergar como é horrível viver na vontade humana. Então a gente vai tocar com a nossa mão como é horroroso viver na vontade humana. É horroroso. Tem tentação. Se você não tiver na vontade divina, no Éden de volta, que Deus abriu de novo a porta do Éden para a gente entrar, e dessa vez Ele não vai permitir que o demônio entre, você vai ficar de fora e o demônio vai fazer. Ele permite. Mas por que que ele permite, gente? Ele não podia fazer isso. Ele permite porque é para o nosso bem. Ele permite para a gente ver como é horrível viver fora do Éden. Ele quer que a gente volte para o Éden. Por isso que ele permite, que ele está permitindo. Da mesma forma como ele permitiu que o demônio fosse lá, entrasse no Éden, como o anjo falou.
que se ele não tivesse permitido, que a gente ia nascer um orgulho original em nós, nato, e a gente não teria salvação, que foi por um bem muito maior que ele permitiu isso, para a gente poder enxergar que somos nada, para a gente se humilhar diante dele e ver que somos carnais sem ele, que a gente é totalmente desordenado se a gente não unir nossa vontade com a dele. Da mesma forma como ele permitiu, ele está permitindo agora para a gente enxergar vocês na vontade humana. É desse jeito, vocês não conseguem viver sem a vontade divina. Então ele vai fazer de tudo para a gente unir de novo a nossa vontade com a dele e voltar para o Éden. É isso que Deus vai fazer na terra. E vai doer muito. Vai doer muito. Vai doer. A gente vê, a gente que já uniu a nossa vontade com a de Deus, o que vai acontecer? A gente vai sofrer muito vendo o nosso irmão que não está na vontade divina. E a gente vai sofrer mais ainda quando a gente quer falar para eles e eles não escutam. Aí, Senhor, por que está acontecendo isso lá na comunidade lá, da minha colega, da minha amiga que está falando comigo isso tudo? Aí eu lembrei de um fato que aconteceu. Eu dei o livro para ela da Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade. Eu falei para ela do dom da Divina Vontade. Eu falei para ela da Luísa Picarreta. Eu dei para ela o meu livro, o meu próprio livro dos 31 Dias com Maria. De todo o coração eu dei. E eu sabia que fazia um bem muito grande para ela e para toda a comunidade que ela está. Porque se tem só um filho da Divina Vontade lá, Deus vai, nossa, ele vai operar milagres. Eu dei para ela e dei para o outro amigo dela também que coordena a comunidade. Às 24 horas da paixão, eu não, foi Jesus que deu para ele e para ela, que são os líderes da comunidade. Às 24 horas da paixão e dei os 31 dias com Maria. Ah, Michele, mas você só deu, não falou nada. Não, eu falei. E eu não falei em qualquer lugar, não. Eu falei diante do Santíssimo Sacramento, lá dentro da capela. Tava só nós duas. Eu falei, eu não. Deus falou. O problema é esse, não foi eu que falei. Foi Deus que falou. Ele falou muito. Ele explicou, não vou dizer tudo, porque a gente não consegue, Jesus não consegue explicar tudo em uma conversa de 1 hora. Mas ele falou. E Nossa Senhora também falou. Ela estava comigo, eu tenho certeza que era ela que estava falando na minha boca. Ela falou, ela explicou, ela explicou o que era para fazer a consagração. Explicou. E não foi só uma vez que eu falei várias vezes. Aí eu pensei assim, então, Senhor, o que o Senhor quer, meu Pai? Eu rezo tanto por eles e tá desse jeito, tá uma situação que tá quase tendo que desfazer a comunidade, tá numa situação complicada. Aí eu lembrei da cena, né? Eu entregando o livro. Aí eu falei, Pai, mas o Senhor vai querer então que todos lá da comunidade deles vivam na divina vontade, que leiam o livro? É isso que o Senhor quer? Aí ele colocou na minha cabeça, Michele, você deu o livro, foi para todo mundo ou foi para ela? Foi para ela. Você deu as 24 horas da paixão para todo mundo? Quem lá que sabe? Não, só os dois, então. E eles não quiseram. Eles não quiseram me ouvir. Não me ouvir, não. Michele não existe. Jesus. Só que eles veem em mim um nada. Igual os doutores da lei viam em Jesus um nazareno. De Nazaré. Mas é por isso que ele quis ser de Nazaré, porque ele queria destruir o orgulho das pessoas. Que eles tivessem tanta humildade, tanta simplicidade de entender que Deus tinha se encarnado no Nazareno. Mas hoje o orgulho ainda existe. Deus não está falando na boca dela. Não é Deus que está falando. Nem todo mundo vai conseguir enxergar isso. Tem que ser muito humilde, muito simples para entender isso, para acreditar, para crer. Que Deus fala na minha boca, que Deus fala na boca da fundadora dessa comunidade aqui, Fiat Voluntas Tua. Tem que ser muito humilde, muito simples. Você não pode ter preconceito nenhum. Deus não gosta disso. Isso não é divino. Preconceito, orgulho não é divino. Então, se você não for divino, você não vai entender o divino. Se você tiver um orgulho que seja,
Ah, não, mas ela não. A Michelle não sabe de nada. A Michelle é. Ela, ela acabou de se converter. Ela tem pouco tempo, ela não entende nada. Então eu não vou. O que ela tá falando. Eu não sei o que ela pensou, mas assim, eu sei que não tá fazendo. Não acatou a palavra de Deus. E aí tem consequências. E Deus está fazendo isso para quê? Para sacudir ela. Aí eu falei, Senhor, tudo bem. Ela falou para eu ir lá, conversar com ela, rezar junto com ela. Eu vou. E se o Senhor quiser falar de novo com ela, eu falo, Senhor. Eu falo de novo da divina vontade. Eu falo. Se o Senhor quiser, minha boca é sua, eu falo. Mas, e aí o Senhor faz a sua parte, né? Porque a minha vai ser 1%. A minha vai ser 1%. Meu Deus, como é difícil. Aí a gente vai sofrer muito por causa disso. A gente vai sofrer muito. Como diz na aula, falou assim, quem não adorar não vai suportar. A profecia do Padre Jonas. Quem não adorar não vai suportar. Quem não adorar santas disposições de Deus. Quem não adorar o Senhor em espírito e verdade, na verdade, nua e crua, simples da divina vontade. Quem não adorar não vai entender nada, não vai suportar. E não entendendo o que está acontecendo, não vai suportar. E não entendendo o que está acontecendo, não vai buscar a verdade e a graça onde ela está agora, na divina vontade. Ela sempre esteve na divina vontade, mas a fonte da graça, a fonte da santidade é a divina vontade. A santidade agora é divina. Quem não viver assim vai ficar muito confuso. E por não entender, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. É complicado. Então, assim, mas e aí a gente vai. Se tiver alguém da nossa família, do nosso convívio, é, vivendo numa situação muito complexa da vida espiritual, como foi falado hoje na escola, da pessoa, né, que parou de ir à missa por causa dos problemas no casamento. E é uma pessoa, né, vamos supor, é uma pessoa muito próxima de você. E você está vivendo na santidade divina. Aí você vai falar assim, não, eu não vou, então não dá certo isso que você está falando, Michele. Isso que Jesus está falando não está dando certo, porque na minha própria família tem gente que tá vivendo uma situação terrível de pecado. Na minha própria família, então, essa santidade que você está falando, essa revelação não é verdadeira, porque senão ia causar, eu ia ser um sol na minha família, ia iluminar todo mundo, e todo mundo ia ser santo milagrosamente do dia para a noite, não ia ter nenhum problema. É o contrário. É o contrário. Jesus está remexendo no mundo, na vida das pessoas, por causa do dom da divina vontade que está na terra. Então ele vai remexer, ele vai transformar. E essa transformação, às vezes, assim, para a pessoa se converter e aceitar a divina vontade, ela vai ter que tocar o extremo da consequência de viver na vontade humana. O extremo de o que Deus fez no Éden, quando ele permitiu que o demônio entrasse. E aí o que aconteceu? Adão e Eva tocaram o extremo do que pode acontecer se você separar a sua vontade da vontade de Deus. Foi isso que ele mostrou. Então, se ele não tivesse mostrado, a gente não teria entendido o que é viver longe dele, o que é viver sem a vontade dele. Então, ele vai deixar. Está acontecendo a mesma coisa na vida de cada pessoa. Não é assim, é no mundo, né, em geral, mas na vida de cada pessoa, ele vai permitir que você toque com a mão, que você veja na sua frente qual é a consequência de separar a sua vontade da vontade do Criador. Você vai ver assim, na sua vida, sabe, assim, bem claramente. Então você vai sofrer muito se você não acordar para a vida. Se você não aceitar essa verdade, não aceitar a vontade de Deus, que se não aceitar viver nessa santidade divina, abrir mão da sua vontade, você vai sofrer muito. Então a gente está num tempo, a gente está vivendo um tempo muito confuso, porque Deus pronunciou o terceiro Fiat.
Deus pronunciou o terceiro Fiat e a gente não está acordando para viver essa realidade. Então ele vai ter que mover as coisas, né, para poder a gente viver essa verdade. Então a gente vai sofrer. E aí ele usa a nossa boca, né? Ele vai usar a gente para poder acordar as pessoas. Vai ter né, as pessoas vão estar tocando cada vez mais essa realidade do que é viver longe de Deus, e então ele vai usar a gente para mostrar a verdade, para apontar para as pessoas o motivo pelo qual ela está vivendo desse jeito, né? Como eu falei do exemplo lá da minha amiga, eu vou falar para ela o que causa toda essa confusão na nossa vida, nas nossas coisas que a gente faz, é a vontade humana, porque a gente não vê isso, é difícil a gente enxergar, né, que o problema está dentro da gente. A gente culpa, é muito mais fácil culpar o inimigo. Não, o problema todo aqui na minha comunidade que está acontecendo aqui, que ela, segundo ela, né, do jeito que ela fala, é o inimigo, é o demônio. O problema é só ele, não tem problema mais nenhum aqui dentro. Aqui dentro a gente segue tudo, a gente reza tudo, a gente está rezando, fazendo as nossas orações, e eu estou pedindo para você rezar também. O problema é só o demônio, não tem mais nada de problema. Nem vem falar comigo, Michele. Não fala comigo não, porque ó, não tem mais nada. Você tá vendo coisa onde não existe. Não tem problema nenhum interiormente aqui, não. É só o demônio o problema. Se Deus tirar o demônio aqui, acabou o problema. Não acabou. Fica o orgulho. Se Deus tirar o demônio, fica o orgulho que está dentro de nós. A vontade humana, que é pior. É pior, porque é ela que abre as portas do inferno. Ela que é a chave do inferno. Jesus fala isso no livro do céu. E aí quando a gente... Aí o que acontece? Que eu estava pensando, né? Senhor, lá quando chovei, né, no segundo Fiat, os 613 preceitos estavam assim na cabeça das pessoas. Eu sigo os 613 preceitos, acho que é 613. E o problema é o Império Romano. Mas eu sigo os 613 preceitos, então não tem que falar nada de mim. Eu sou imaculado, eu sigo direitinho. O que eu não sigo, eu sei que eu sou fraco, mas aí eu ofereço lá a oferta lá no templo e tá tudo certo. Mas o problema é o Império Romano que quer destruir a gente, que escraviza a gente. Não tem mais nada, mais nenhum problema. E aí, o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? A gente coloca a devoção. A devoção. Aí você pensa assim, eu rezo o rosário, eu vou à missa, eu confesso, eu 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 tô fazendo tudo certinho, eu rezo o ofício todo sábado, eu faço novena. O problema todinho é o demônio. Não tem mais nenhum problema, Michele. Não precisa você falar nada comigo, que eu estou seguindo direitinho. E eu sei que eu sou pecador, então o que acontece? Eu vou lá e confesso. Eu sei que eu sou pecador, que eu caio, não tem jeito. Eu aceito que não tem jeito de, não, de me livrar disso. Então, pronto. Aí o problema é só o inimigo externo. Eu não vejo nada, um problema que nem de mim, porque o que tem aqui já resolvi. É o pecado, que é impossível não pecar, e eu rezo e Nossa Senhora me ajuda, e não tem mais nada a se fazer. Aí você não consegue enxergar o verdadeiro problema. Não consegue enxergar o verdadeiro problema, a fonte do problema. Qual é a fonte do problema? O que está causando todo esse problema? A vontade humana. Mas você não consegue enxergar ela e você não aceita que você está doente. Não aceita. Se você não aceita que está doente, você não aceita o tratamento, aí você não consegue fazer mais nada. Aí fica complicado. É difícil. Aí Jesus continua. Aí eles falam, que estarias querendo dizer? Quero dizer que compreendo também o significado da alegoria ou do símbolo que se oculta debaixo de uma aparência, como a pérola que não aparece, mas está encerrada numa concha feia e fechada. Ele consegue ver
a verdade, né, por trás dos símbolos. Jesus é tão lindo, meu Deus. Ele consegue ver a, o que não aparece, mas está encerrada numa concha feia e fechada. Olha o que Jesus está falando. A gente olha para o mundo, né? E vê assim, nossa, Deus está permitindo tanta coisa. A gente sabe que é Deus, né? A gente vê tanta coisa. Deus permitindo tanta coisa. O que tem lá dentro? Uma pérola. Tem pérola por trás de toda essa confusão. Pérolas. E só quem tem o olho de Jesus consegue enxergar a pérola que tem hoje no mundo. O dom da divina vontade. Essa coisa feia que está em volta, que a gente vê, né? A aparência do mundo tá horrorosa. A aparência do mundo tá horrorosa. Mas quem tem os olhos de Jesus consegue enxergar, ver a pérola do dom da divina vontade já na terra. Ver a pérola que ele colocou no mundo quando ele pronunciou o terceiro Fiat. Mas quem não tem o olho de Jesus, e como ter o olho de Jesus? Só se você não tiver mais sua vontade humana desligada da vontade de Deus. Só consegue enxergar quando você conecta a sua vontade com a vontade de Deus. Aí você consegue enxergar essa pérola. E tudo que ele está permitindo é para tirar essa pérola da concha, né? Para todo mundo conseguir enxergar. Tudo que está acontecendo no mundo, essa confusão toda, é vontade de Deus. Deus permitindo que aconteça tudo isso. Permitindo, na vontade permissiva dele, para a gente poder acordar para a vida e ver essa pérola. Conseguir ver igual Jesus vê. Né? É um absurdo mesmo um sacerdote falar, como foi falado na aula, né? O sacerdote falar. Ninguém pode. Como é que ele falou? Não somos cristãos, estamos tentando só. Eu não estou tentando não, porque quando você fala eu estou tentando, quer dizer que você já se sente um fracassado. Cristo vive em mim. Ele morreu para eu poder falar isso. Eu vou falar que eu estou tentando, misericórdia. Que ninguém pode se dizer cristão. Eu digo com todas as letras, eu sou cristã. Eu sou cristã. Meu Deus do céu. A gente vai ver coisas cada vez assim mais absurdas, mais tristes. É triste. É triste, gente. É muito triste. Você vê um sacerdote que é persona Christi. Gente, o sacerdote, ele é persona Christi. Ele fala, ninguém pode falar que é cristão, só digo, vou morrer tentando. Como assim? Você, para mim, devia ser um modelo de cristão. Se você está dizendo que você não é, imagina. Se você, sacerdote, está dizendo que não pode se dizer cristão, e as suas ovelhas? Meu Deus do céu, misericórdia. Ele é o pastor das ovelhas. Não, eu não posso dizer que eu sou um pastor. Imagina o pastor falando para as ovelhas. Não, ovelha não, porque é difícil entender, né? Porque a ovelha não ia responder. Vamos imaginar um médico. Um médico falando para os pacientes. Imagina, gente, um médico chegando e falando para os pacientes. Olha, eu não sou médico, eu estou tentando ser médico. Você acha que o paciente ia falar o quê? Ia falar assim, não, mas então eu não vou fazer o tratamento, porque você não sabe me tratar. Como que você vai me tratar se você está dizendo você mesmo, falando que não é médico, você está tentando ser médico? Meu Deus. Não, o paciente não. Os residentes, né? Imagina o médico e os residentes. E aí os residentes, ele tem um médico, o chefe, que é o professor médico, como um exemplo. Porque eles estão ali para ser formados por ele, para ser também um médico-chefe um dia. E aí o chefe dos residentes chega lá e fala, olha, eu não sou professor médico residente, eu estou tentando. Aí os alunos vão falar assim, então, infelizmente, vamos ter que sair daqui, porque a gente está querendo ser médico igual você. Então, a gente vai ser também desse jeito? Vai ficar tentando ser? Não, eu quero ser um médico. Então, para mim, não tem como. Eu ia desistir da residência na hora. Não, mas você não está qualificado para ser médico, um professor.
Aí você vê um sacerdote que é pastor, cuidador de almas, que tá aqui, tem uma missão de levar as almas para Deus, e ele vira e fala: eu não posso afirmar que eu sou cristão, eu estou tentando. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor dos sacerdotes, misericórdia, a gente tem que rezar muito por eles. E aí tem uma passagem na Bíblia, como eu falei, eu não sei a Bíblia toda, nunca li a Bíblia toda, mas um dia na missa, eu não lembro que dia que foi, tem muito tempo, mas uma passagem que me chamou muita atenção. Não lembro qual é o livro da Bíblia, não lembro. Eu sei que Deus falava assim, eu acho que era assim, ó, eu ferirei o pastor, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Acho que é assim, acho que era assim. E aí significava assim que o pastor ia ficar ferido, as ovelhas se dispersarão, e eu mesmo, Deus, vou cuidar das minhas ovelhas. Eu mesmo, o Espírito Santo ia, tipo assim, entendi, na época que eu li, eu entendi assim que o pastor é como esse aí que falou, é como assim, né, o pastor falar assim: eu não sou cristão, eu só estou tentando, então as ovelhas se dispersam, porque não vê no pastor a persona Cristo. Se ele mesmo está falando que está tentando, ele é sacerdote, ele estudou. Imagina eu, que sou leiga. Então, como que eu vou fazer? Fica sem referência. O pastor já não consegue mais me guiar. E aí Deus fala: eu mesmo vou guiar as minhas ovelhas. E o que ele está fazendo hoje? Jesus está aqui, ele mesmo guiando a gente. Ele mesmo guiando os filhos dele, que ele quer que vivam na santidade divina. Na santidade humana, as pessoas assim precisavam, tem assim, a gente vê na vida dos santos, né? Um apego muito grande, uma necessidade de um diretor espiritual, de uma pessoa para estar dirigindo, para estar confirmando, para estar falando, o diretor espiritual. E aqui a gente não tem diretor espiritual. Não tem. É Jesus mesmo. E a gente vai ficar triste? Eu não fico triste. Nossa, mas que tristeza, não tem diretor espiritual. Tem o mais santo dos santos. Tem o diretor mais lindo do mundo, que é Deus. É Ele mesmo que dirige. Ele mesmo que dirige. É real isso, é real. Acredita quem quiser, mas Ele é meu diretor espiritual. É Ele que me dirige. É Ele que me dirige, porque eu nunca vou esquecer desse dia da missa que falou isso. É o próprio, eu mesmo vou lá cuidar das minhas ovelhas. Né? Como que Ele faz isso? Ele vem habitar em nós, morar dentro de você. E você entrega sua vontade para Ele e Ele te dirige. E você acredita, é Ele que está aqui falando comigo, Ele está me ensinando. Eu não seria capaz de falar uma palavra dessa que eu falei aqui. Nenhuma. Ainda mais falar da Palestina, que eu lia e não entendia nada do conflito da Palestina. E eu estudei na escola, né? Estudei para o vestibular, estudei a questão da Palestina, mas nunca ficou gravado na minha cabeça. Na época que eu estudei, eu não entendia nada. Eu tinha uma coisa, assim, um bloqueio para entender esse negócio do conflito na Palestina. Mas eu entendi um pouquinho agora. Jesus explicando. Amém, Fiat.